cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Prezados irmãos e irmãs na fé em Cristo Jesus, aqui realizamos este culto em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Culto transmitido pelo Facebook e também disponível no canal do YouTube da Comunidade Evangélica Charlau. Quero saudar a todos com uma palavra bíblica, conforme o Salmo 96:3. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Nosso Deus inspirou o salmista a nos convidar a sermos missionários, anunciar a glória de Deus entre as nações, anunciar os feitos maravilhosos de Deus para todos os povos. Você e eu vivemos numa sociedade carente de Deus. E nós somos chamados por Deus para anunciar os seus feitos maravilhosos. Que o Senhor toque o teu coração com este tema e que durante este culto nós possamos louvar, adorar ao Senhor e também refletir sobre a nossa parte como cristãos de fazer missão. Que assim o Senhor nos acompanhe. Amém?
Ainda quero convidar para orarmos. Querido Pai, assim, Senhor, nós diante de Ti nos colocamos novamente para glorificar o Teu nome, Senhor, louvar-Te pelo Deus que és. Tu és um Deus poderoso, Senhor, soberano e fiel, Criador de todos nós. És grande, és maravilhoso, Senhor, e a Ti nós exaltamos. E cada um em sua casa pode louvar o Teu nome, ouvir da Tua palavra, Senhor, e pedir que o Teu Santo Espírito nesse momento possa nos guiar e acompanhar, para que possamos ouvir a Tua voz, ó Deus. E assim também pedimos que Tu escutes a voz do nosso coração ao louvarmos a Ti. E em culto, nós estamos em Tua presença e podemos glorificar a Ti, Senhor. Por isso, nós oramos aqui agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força
Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu Neste momento, convido então para orarmos pela mensagem de hoje. Senhor Deus e querido Pai, nós queremos colocar em Tuas mãos a mensagem que será trazida neste culto, que Tu possas usar o pastor Timóteo para que ele fale aquilo que Tu queres comunicar a cada um de nós. Pedimos, desde já, torna sensível cada coração que vai ouvir esta mensagem e também nos impulsiona a praticá-la dia após dia. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Obrigado. Estimada comunidade, hoje iniciaremos a nova série de mensagens que tem como título
Redescobrindo a Missão. Esta série de mensagens tem como objetivo nos fazer refletir sobre a missão da igreja, a missão da igreja como um todo, e sobre a incumbência que nós temos como discípulos de Jesus para proclamar o Evangelho. O primeiro capítulo desta série tem o título O Primeiro Missionário. Quem foi este primeiro missionário? Como ele agiu? E o que isso tem a ver conosco? Vejamos então. Pelo que a Bíblia nos apresenta, podemos concluir que Deus é o primeiro missionário. Nosso Deus é um Deus missionário. Ele planejou uma missão para si, desde a criação, formar para si um povo para o louvor da sua glória. Só o fato das Escrituras Sagradas já existirem nos mostra Deus agindo em missão, pois a sua palavra, a mensagem de toda a Bíblia, é um modo seguro, incorruptível, de Deus se revelar à humanidade caída. O texto sagrado, a Bíblia, a palavra do Senhor é missionária. No capítulo 3 do livro de Gênesis, a Bíblia nos apresenta o relato da queda do ser humano, quando ao comer do fruto proibido, o ser humano desobedece a Deus e cai em pecado. No versículo 9 do capítulo 3 de Gênesis, Deus vai ao encontro de Adão e pergunta: onde estás? Aí vemos a atitude missionária de Deus indo ao encontro do ser humano, mesmo depois da queda. Deus abomina o pecado, sim, mas Deus ama o ser humano. E por isso a atitude de Deus não é totalmente repugnante ao ser humano. Deus soube separar os sentimentos de amor e ódio. Amor ao ser humano criado por Ele e ódio ao pecado realizado pelo ser humano. Ainda em Gênesis, vemos Deus comissionando um homem idoso chamado Abrão, casado com uma senhora idosa e estéril, para formar para si um povo. Então convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, ali os versículos 1 a 3. Assim, vemos o chamado do Senhor a Abrão. Gênesis, capítulo 12, versículos 1 ao 3. O texto assim nos diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus quer ser conhecido em toda parte, e por isso Ele deixou inúmeras pistas dessa verdade em toda a Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento. E é isso que nós vamos ver a seguir. No livro seguinte a Gênesis, no livro do Êxodo, nós vemos Deus mostrando o seu propósito missionário de Ele ser conhecido em toda a terra. O próprio Deus dá ao faraó um motivo para não ter estendido a mão de vez para eliminá-lo da terra junto com o Egito. Êxodo capítulo 9, versículo 16 diz assim: mas eu o mantive em pé, exatamente com este propósito, mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Essa era a vontade de Deus. Deus foi missionário ao vocacionar Josué na condução do povo de Israel à terra prometida. Isso está escrito em Josué capítulo 4.
Deus foi missionário ao encorajar Davi a vencer o gigante Golias, para que todos pudessem saber que há Deus em Israel. Isso está escrito em 1 Samuel 17. Deus é missionário quando inspira os salmistas a incentivar a missão. O versículo da saudação do culto de hoje assim nos dizia: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Salmo capítulo 96, versículo 3. E não sendo diferente, Deus continua sendo missionário. Quando Jonas e Obadias anunciaram Deus a Nínive, Daniel a Babilônia, Naum a Edom, e Jeremias foi chamado para ser profeta às nações. Em Isaías capítulo 49, no versículo 6, Deus mostra o seu povo o propósito de usar Israel para incluir os gentios no seu povo. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. O mesmo profeta mostra Deus convidando os confins da terra para olharem a Ele e serem salvos. Isaías capítulo 45, versículo 2. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. No Novo Testamento, Deus continua sendo missionário. Nos relatos dos 4 evangelhos, vimos que Ele enviou o seu Filho amado, Cristo Jesus, para nos salvar da condenação do pecado. O Evangelho é um plano do Deus missionário. O ensino que Jesus transmitiu aos seus discípulos após a ressurreição deve ter sido uma novidade para eles, mas estava claramente expresso no texto sagrado. Pois Jesus assim falou: está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome fosse pregado o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 46 e 47. A ordem de fazer missão é muito clara no Novo Testamento. E Jesus buscou no Antigo Testamento a base, a fundamentação para essa declaração. Se nós lermos a Bíblia sem observar a ênfase da missão, nós estaremos lendo a Bíblia de forma superficial. Se não notarmos a centralidade do plano do Deus missionário para as nações, não estamos entendendo a palavra de Deus como deve ser entendida. No Novo Testamento também vemos o Deus missionário enviando o seu Espírito Santo para impulsionar a missão, o início da igreja cristã, em Atos capítulo 2. A missão, antes de ser nossa, ela é de Deus. É o próprio Deus quem primeiramente se envolve com a missão. Em relação à fé e à salvação, a comunhão que nós temos com Deus, a iniciativa sempre é de Deus. Nós apenas respondemos ao amor de Deus, ao chamado que Ele nos faz. Pois Deus é aquele que nos dá a fé. Deus é quem nos dá o Espírito Santo. Ele já nos deu a vida e Ele também, além de nos dar tudo isso, Ele nos dá a oportunidade de sermos salvos, nos dá a oportunidade de colocarmos diante dEle nossa vida e pedirmos perdão dos pecados. E por isso, por tudo isso que Deus nos dá, nós não temos só o dever de sermos missionários, nós temos o privilégio de sermos missionários como Deus é. Essa missão é importante para Deus. Ele criou o ser humano e Ele não quer que o ser humano caia na perdição, na condenação. Ele nos ama tanto que Ele nos dá também este privilégio de sermos missionários como Ele é. E a palavra de Deus, a Bíblia, é muito clara em relação a isso. Nós não temos aqui tempo para falar de todos os textos bíblicos que falam sobre a missão, mas aqui eu relembrei alguns deles e devemos ressaltar
que precisamos ouvir a voz de Deus a cada dia. O Deus missionário que nos chama para sermos seus verdadeiros filhos e filhas, que nos chama para também, junto com Ele, participarmos desta missão de resgatar o ser humano da condenação do pecado, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, essa boa notícia que, apesar da queda mencionada no início das Escrituras, Deus sempre vem ao nosso encontro para nos oferecer gratuitamente a salvação. De forma prática, onde quer que Deus esteja nos plantando, no nosso dia a dia, seja na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, com a sua vizinhança, com o seu ambiente de trabalho, em qualquer lugar nós devemos anunciar o Evangelho. Nós somos filhos e filhas do Deus verdadeiro, o Deus missionário, e Ele quer que nós assim façamos, possamos agir como Ele, fazendo missão, levando o Evangelho adiante. Em nossa vida diária devemos exalar o bom perfume de Cristo, de forma a cativar mais e mais pessoas, a também seguirem a Jesus e aceitarem a boa notícia do Evangelho. Nós devemos orar pela evangelização e missão realizada em vários países, em todos os continentes. Devemos nos lembrar que muitos irmãos e irmãs na fé têm sofrido por pregarem a palavra de Deus, têm sofrido perseguição, alguns têm até sido assassinados por causa de pregar o Evangelho. Muitas nações não permitem que o Evangelho seja pregado. Templos são destruídos, Bíblias são queimadas. As pessoas têm que se reunir em locais escondidos para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho, para aprender da palavra do Senhor em conjunto. Nós devemos orar por esses irmãos e por essas situações. Eles estão fazendo o que Deus tem chamado, estão sendo missionários. E nós também devemos aceitar este chamado de Deus. Às vezes não é para ir para um outro país, às vezes é para conversar com o nosso vizinho, às vezes é para conversar com alguém da família, às vezes é para demonstrar Jesus Cristo a alguém que está bem próximo de nós. Mas devemos orar pelos irmãos que têm feito missão em outros países. E devemos ser missionários onde nós estivermos. Como disse, muitos são os textos bíblicos que evidenciam o convite do Deus missionário, mas o texto que tem marcado o cristianismo como forte marca é a ordem missionária da grande comissão, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, os versículos 19 e 20, que nos diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Deus quer ser conhecido através de nós, onde quer que Ele nos coloque. E esse texto da grande comissão, ele ecoa a vontade de Deus, revelada em toda a sua palavra. Nosso Deus é um Deus missionário. Se somos filhos e filhas dele, também somos um povo missionário, que através do Espírito Santo de Deus, do perdão de Jesus Cristo, do grande amor de Deus e do poder do Espírito Santo, nós possamos praticar essa palavra. Amém. Informamos aos irmãos e irmãs da comunidade que a nossa secretaria agora está funcionando praticamente todos os dias, de terça a sexta na parte da manhã. É só agendar com Abraão e pode ser atendido na secretaria. Na quarta-feira à tarde, a Ângela está ali esperando você, da 1h30 às 5h30, e também no sábado,
das 8h30 às 11h30, a Ângela também está atendendo na secretaria, daí não é preciso agendar, pode chegar ali que vai ser atendido. Em meio a essa pandemia, nós temos feito os cultos online. No nosso sínodo Rio dos Sinos, os ministros, pastores, missionários, diáconos e catequistas se reuniram, o Conselho Sinodal se reuniu e decidiram que até o final de junho continuamos com as atividades presenciais da maneira que estamos fazendo. Na verdade, não acontecem as atividades presenciais, né? Por quê? Já tem igrejas se reunindo? Tem. Mas é preciso seguir um protocolo muito complexo. Limitar o número de participantes, o nosso sínodo decidiu que isso não é vantajoso. Podem ocorrer situações de constrangimento. Por isso, nosso sínodo, Rio dos Sinos, decidiu que até o final do mês de junho, as atividades presenciais não acontecerão nas comunidades e paróquias. Continuaremos desta forma, realizando cultos e mensagens online. Neste momento de pandemia, pelo fato das nossas atividades presenciais estarem canceladas, impedidas, temos uma grande dificuldade para arrecadar recursos e manter a nossa comunidade de forma normal. Isso é algo que o tesoureiro da comunidade, o presidente, pode informar melhor do que eu. Mas o que eu consigo informar aos irmãos e irmãs é que nós estamos numa situação bem difícil, complicada financeiramente. Todos estão, mas nossa comunidade também. E é por isso que eu gostaria de animar você, para que Deus toque o seu coração, para que você possa trazer a sua contribuição financeira à comunidade. E assim, continuar abençoando os trabalhos que vêm acontecendo, pela missão, pela proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus toque o seu coração e te abençoe. Se você puder, traga a sua contribuição à nossa comunidade. Quero nesse momento convidar você a, como igreja, orarmos uns pelos outros. Oremos. Senhor Deus e querido Pai, nós agradecemos pela oportunidade que Tu nos dá de nos reunirmos em Teu nome. Obrigado porque aqui nós temos essa liberdade. Por isso queremos lembrar e colocar em Tuas mãos a vida dos irmãos que estão sendo perseguidos por pregar a Tua mensagem, ó Deus. Que Tu possa estar com eles, dando ânimo e força para não desistirem da Tua missão. Do mesmo modo, colocamos a nossa vida em Tuas mãos, clamando para que Tu nos use onde quer que estejamos, seja nas nossas casas, nos nossos trabalhos, escolas, faculdades, que possamos, ó Deus, levar a Tua mensagem para as pessoas que ainda não Te conhecem. Unidos na mesma fé em Cristo, queremos colocar diante de Ti as pessoas que estão doentes em suas casas, nos hospitais, que Tu possa, ó Deus, levar cura, refrigério para cada uma dessas pessoas, em especial as que estão sofrendo com o coronavírus e também, Deus, as pessoas enlutadas em virtude da pandemia ou da morte de forma geral. Queremos, ó Deus, clamar para que Tu possa estar com cada um de nós, ouvindo cada clamor. Por isso peço pelas autoridades do nosso país, para que elas possam, ó Deus, governar com sabedoria e com temor a Ti, pensando no bem maior de toda a nação. Por isso quero colocar a vida das pessoas que perderam seus trabalhos em virtude dessa pandemia que afeta a todos nós. Que Tu possa estar abrindo portas, que Tu possa estar trabalhando na vida de cada uma dessas pessoas. Também, ó Deus, oro por esta igreja, pela Tua igreja, para que ela possa se manter sempre viva, levando a Tua mensagem e o Teu Evangelho. Do mesmo modo, ó Deus, quero colocar diante de Ti
cada pedido que é feito agora em cada lar. Que Tu possas, ó Pai, inclinar os Teus ouvidos para ouvir cada pedido que é feito neste momento, para também se alegrar com cada agradecimento que é colocado em Tua presença. Ouve, ó Deus, cada pedido, cada clamor e cada agradecimento e faz conforme a Tua vontade. E queremos, Senhor Deus, colocar todos esses pedidos e agradecimentos na oração que Tu mesmo nos ensinou a orar quando assim falou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe e te guarde. Amém. Que encorajados pela mensagem e pelo fato de sermos missionários de Deus nessa terra, tenhamos uma abençoada semana e que a paz de Deus esteja e continue com cada um de nós. Amém. Oh, nunca te esqueças do grande amor que Deus lá na cruz revelou. E como por ti lá sofreu o Senhor, a alma perdida salvou. Paciência e graça Jesus tem sem fim, 1000 vezes mais que o próprio Pai. E dos teus pecados te livra também, louvores sem fim entoai. Tu podes confiar nele sem duvidar, de dia e de noite invocar. Na luta, a vitória ou no fracassar, sim, podes com ele contar. Paciência e graça Jesus tem sem fim, 1000 vezes mais que o próprio Pai. E dos teus pecados te livra também, louvores sem fim entoai. Sim, Deus tem mandado seu Filho a nós, e deu-nos pleno perdão, vencendo por nós o inimigo cruel, e guia-nos por sua mão. Paciência e graça Jesus tem sem fim, 1000 vezes mais que o próprio Pai. E dos teus pecados te livra